Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos estudar um pouquinho sobre alguns assuntos na palavra do Senhor para as nossas vidas, para aplicarmos nas nossas vidas. Amém? Vamos fazer uma oração neste momento? Pai querido, nós estamos na Tua presença neste momento e suplicamos a Ti a Tua bênção para tudo aquilo que vamos compartilhar. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir em triunfo, nos dando a direção, nos dando sabedoria, graça, orientação e entendimento da Tua palavra, para que possamos colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo. Nós oramos, clamamos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje eu quero compartilhar com vocês um estudo, algumas coisas com o título Saber, Entender e Praticar. Saber, entender e praticar. Por quê? Porque, infelizmente, hoje, no meio de todas as igrejas no mundo inteiro, muitas pessoas sabem muito, aprenderam muito, mas praticam muito pouco. E nós vamos ver sobre isso aí, sobre a questão do saber, entender e praticar. Eu gostaria de ler a princípio no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27, um texto bastante conhecido, que fala assim: Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras, e não pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então Jesus está dizendo que todo aquele que ouve as palavras e pratica, esse está construindo a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu lar, a sua vida em particular, sobre a rocha. E pode vir a chuva que for, que a casa estará estruturada, estará sobre um alicerce que é rocha. Mas aquele que ouve, todo aquele que ouve e não pratica, esse está construindo a sua casa sobre a areia, ou seja, uma casa sem fundamento, sem base, sem alicerce firme, sem cimento, sem rocha. E a chuva, quando vem a tempestade, aí a casa cai. Não é? Vem as goteiras, vem todas as coisas e a casa pode cair, e sendo grande a sua ruína. Então a questão de ouvir, de saber, entender e praticar, isso é muito sério. Mas isso depende de cada um de nós, de cada pessoa individualmente. Cada pessoa, nós ensinamos a palavra, muitos assistem os vídeos, muitos assistem os cultos, muitos ouvem tantos conselhos, mas ouve e obedece quem quer. Coloca em prática quem quer. Agora, nós vamos colher o fruto das nossas decisões, do nosso posicionamento, se nós estamos colocando ou não em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Isso é uma questão pessoal de cada um, e a responsabilidade pessoal não é de ninguém mais, é da pessoa que decide aplicar ou não, praticar ou não aquilo que ela está ouvindo e aprendendo, não é? Quando Deus falou com João lá na ilha de Patmos, quando ele estava preso por causa do Evangelho, e falou com ele que ele enviasse 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia, eu vou usar aqui 3 exemplos, mas todas as 7 cartas que Deus enviou, mandou que João escrevesse e enviasse para as 7 igrejas da Ásia, todas as 7 casas foram encerradas exatamente com esses dizeres: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quem tem ouvido, ouça. Não é só orelha, não. Tem gente que tem orelha, mas não tem ouvido para ouvir. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, quem não quer ouvir, não ouve.
mas vai colher as consequências, vai sofrer as consequências. Então, nessas 7 cartas, não é? Nós vimos o que é que Deus escreveu. Milhares de crentes e não crentes, em todas as igrejas, em todos os lugares, no mundo inteiro, têm ouvido, têm entendido, mas não têm praticado. Muitos não entendem, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Infelizmente, um grande número de pessoas, inclusive de crentes, vive mais na carne do que no espírito. Então não consegue entender nada. Não entende, as coisas, para elas parece que não fazem sentido, mesmo que seja uma palavra de Deus, ou que Jesus tenha dito. Então milhares de crentes e de não crentes, em todas as igrejas, lugares e em todo o mundo têm ouvido. Muitos têm entendido, outros não, mas são pouquíssimos os que colocam em prática aquilo que aprendem. Então, eu quero lembrar aqui 3 exemplos na igreja, na carta às igrejas no livro de Apocalipse. Então vamos lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2. Nós vamos ver uma igreja, a igreja de Éfeso. Vamos ver só uma pequena parte sobre a igreja de Éfeso, o que é que Deus fala sobre essa igreja. Capítulo 2 de Apocalipse, versículos de 1 a 7, nós vamos ler. De 1 a 7, fala assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quando você estuda as 7 estrelas, são os 7 anjos da igreja, os pastores da igreja. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então ele está com os pastores na sua mão, com os líderes, o anjo da igreja na sua mão, e ele está andando, caminhando no meio da igreja. Versículo 2. Conheço as tuas obras. Deus conhece as nossas obras. Tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova que os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Uma igreja aparentemente boa, forte, firme, que trabalhava muito e que não suportava pessoas ruins, mas olha o que ele diz aqui no versículo de número 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Faz muitas coisas, mas abandonou o primeiro amor. Aí ele fala no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, ele está falando com a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, com os crentes. Ele está falando, vocês são crentes, vocês são firmes, vocês não suportam um monte de coisa, vocês são radicais com tanto de coisa, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Então lembra onde é que vocês caíram e que fizeram abandonar o primeiro amor? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porque senão, eu removerei o castiçal de vocês, eu vou remover vocês. Olha o que Deus está falando. Vou reler o 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, Deus está falando aqui com o seu povo, com a igreja. Eu sei que vocês fazem muitas coisas boas, que vocês são firmes, que vocês não suportam um monte de coisas por causa do meu nome, por causa da palavra, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês estão entendendo, meus amados? Como que isso é sério? Então você olha para uma pessoa e parece que ela é muito crente, que ela é fiel, que não sei o quê, mas ela abandonou o primeiro amor. Ela não tem paciência com ninguém, ela não tem amor com ninguém, ela não tem compaixão com ninguém. Ela é cheia de vontade só, cheia de conhecimento, mas cheia de vontade, e abandonou o primeiro amor. Lá no capítulo de número 2,
dos versículos 18 a 23, ele fala sobre a igreja de Tiatira. E olha que coisa séria a igreja de Tiatira. Nós vamos ler aqui no capítulo 2, do versículo 18 a 23, que fala assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas que a primeira. Então Deus está falando, eu conheço, eu estou vendo tudo que você faz de bom. Tudo que você faz de bom, eu estou vendo, mas eu estou vendo também aquilo que não está bom. E ele fala assim no versículo 20, Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita, né, que ela leva as pessoas a fazerem. Matarei, permitirei que os seus filhos morram, né? Matarei os teus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Deus sonda o nosso coração. Deus não fica olhando só para o que eu faço, não. Só para os meus dons, os meus talentos, a minha capacidade e o meu serviço, não. Deus está olhando lá para o meu coração. Então, muitas vezes nós temos conhecimentos, nós fazemos muitas coisas e toleramos aquilo que não agrada a Deus, que Deus não aceita, que Ele não quer, que Ele não permite. E então, Deus fala, eu vou agir. Eu dei tempo para que Jezabel se arrependesse, mas ela não quis se arrepender. Tem muitas pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus há anos, inclusive estão dentro das igrejas, mas elas não se arrependem, elas não querem se arrepender, elas não mudam de vida. Então, elas colherão o fruto da sua desobediência, não é? Porque nós estamos falando sobre saber, entender e praticar. Não adianta eu saber, entender e não praticar, não é mesmo? E lá na igreja, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo de número 7 a 11, fala sobre a igreja de Filadélfia, ou em Filadélfia. E nós vamos ler os versículos de número 7 a 11, 3 de 7 a 11, que fala assim, Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e que ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, estão entendendo? Olha aí, alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele fala, tem uns que estão no meio, que eles são da sinagoga de Satanás. Meus irmãos, isso é muito sério. Nós precisamos pedir a Deus graça, poder, sabedoria, discernimento, para que possamos entender todas as coisas que estão acontecendo e guardar o que nós temos para que ninguém tome a nossa coroa, a nossa recompensa, não é? Nós precisamos, então, ouvir, entender e praticar. Ouvir, entender e praticar. Olha, lá no primeiro livro de Samuel,
no capítulo de número 15, versículo 22, olha o que é que Deus manda Samuel falar com Saul, por causa da sua desobediência. Porque ouve, entende, mas não pratica. Ouve, entende, mas não faz aquilo que está sendo orientado para que seja feito, não é? Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo de número 22, ele fala assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Não adianta você fazer tanto sacrifício, tantas coisas e ser desobediente. Não adianta. Tem pessoas que desobedecem, aí fazem um sacrifício para ver se cobre a desobediência. Não, não é assim. Deus não tem prazer em sacrifícios. Deus não tem prazer nisso. Deus tem prazer em que obedeçamos a sua direção, a sua palavra. Olha o que Deus fala com o seu povo através do profeta Miqueias. Lá no capítulo 6, versículo de número 8, Deus fala assim com o seu povo. Olha aqui o que Deus fala. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com seu Deus. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o seu Deus. É isso o que Deus quer de cada um de nós, não é mesmo? Lá no livro de Deuteronômio é a repetição da lei, no capítulo de número 10, versículos 12 a 13, Deus fala assim com seu povo através de Moisés. Deus fala assim, do versículo 12 ao 13, Deus diz assim, capítulo 10 de Deuteronômio, versículos 12 a 13. Ele fala assim, um momento. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem? Não é? Então, o que é que o Senhor quer de nós? Que o amemos e guardemos a sua palavra. Vou reler esses dois versículos. Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, está falando com o povo dele, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os teus mandamentos, ou os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem, para o seu próprio bem. Porque se nós guardamos a palavra de Deus, é para o nosso próprio bem. A palavra de Deus contém promessas para quem crê e princípios para quem quer ter uma vida vitoriosa. Se eu quero ter uma vida vitoriosa, eu preciso aplicar na minha vida os princípios. Mas tem pessoas que elas ouvem os princípios, elas entendem sobre os princípios, mas elas não praticam os princípios de Deus. Lá no Evangelho de João, nós vimos lá no Antigo Testamento, né? Deus falando com o povo. Mas aqui, agora no Novo Testamento, Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo falando. João 14,15, ele fala: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se nós amamos ao Senhor, nós vamos guardar os seus mandamentos. Mas se eu não guardo, é porque eu não amo o Senhor. Eu sou um religioso qualquer, mas eu não amo ao Senhor, não é? Porque eu preciso ouvir, eu preciso entender e eu preciso praticar. João 15,14, nós vimos 14,15, agora 15,14 fala assim: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, está na obediência. Nós ouvimos a voz de Deus, ou nós lemos a voz de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus, nós entendemos a palavra de Deus, então nós temos que praticar.
colocar em prática, não é? Você não é obrigado, mas é melhor que você faça isso. Porque se você não se sente obrigado, você vai colher os frutos das suas escolhas e decisões, não bênçãos de Deus, não é? Porque a bênção do Senhor é para aquele que o ama, que o teme. João 8,32, Jesus falou assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Mas quando nós conhecemos e nós aplicamos, aí nós vivemos a libertação. Nós ministramos a libertação com a nossa própria vida. João 8,47, Jesus falando com um grupo de religiosos judeus, ele fala assim: quem é de Deus, escuta, ouve as palavras de Deus. Mas vocês não me ouvis, vocês não querem me ouvir, porque vocês não obedecem. Então vocês não são de Deus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vocês não são de Deus, porque vocês não me ouvem. Né? Vocês não me entendem, mas não praticam. Vocês ouvem, entendem, mas não praticam. Será que você tem ouvido, tem entendido, mas não tem praticado? A responsabilidade é sua. A responsabilidade é de cada um de nós. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 9, Jesus fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O ouvido é para quê? Para ouvir. Mas tem pessoas que têm ouvido, mas não para ouvir. Porque você só escuta aquilo que você quer. Ele está dizendo: quem tem ouvido para ouvir, quem tem ouvido, que entende, que quer entender, que quer saber realmente o que é que Deus quer, não é? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Ou seja, entenda e coloque em prática. Ou seja, não é apenas para ouvir, achar lindo, chorar, dizer que foi tocado, eu estou sendo tocado, mas não praticar, ignorar. Não adianta você chorar. Todas as vezes que alguém fala de Jesus para você, ora para você, você chora, chora, chora. O povo acha lindo, mas você não pratica. Esse choro não está com nada, sabe? Esse choro não está com nada, porque isso não é choro de arrependimento, isso é choro só de emoção. Só de emoção para você mostrar alguma coisa que você não é. Ou que você diz que está sentindo, mas não está sentindo. Porque você, se sentisse realmente, você tomaria uma posição. Não tomou posição, foi só um teatro. Foi só um show-off. Vocês estão entendendo, meus amados? Eu fico triste quando eu vejo um monte de show-off. Triste, porque eu sei que é show-off. Eu sei que é show-off. Sabe por que eu sei? Porque eu tenho discernimento de Deus. E segundo, porque eu já conheço uma turma. Eu já conheço, já sei como que é. Já sei como que eles funcionam, como que eles trabalham. Tiago, a carta ao Tiago, capítulo de número 1, versículo 22. Tiago 1, 22, diz assim. 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando nós ouvimos, choramos, anotamos, compramos vídeo, compramos CD, compramos livros e fica só na prateleira, só lá, não vem para o coração, nós estamos enganando a nós mesmos. E uma turma de gente que não tem discernimento nenhum, que fala: olha a biblioteca do fulano, mas é só biblioteca, é só biblioteca. Olha a quantidade de CD e de DVD, só isso. Sabe por quê? Porque ele está entupido de coisa na casa dele, mas ele está enganando a si mesmo. Apocalipse 1:3, capítulo 1, versículo 3, logo no princípio, quando Deus fala com João, no capítulo de número 1, Apocalipse, versículo 3, está escrito assim: bem-aventurados são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ler,
Olha, ler, ouvir e guardar. Ou seja, praticar, não esquecer, não perder, não é? Então, nós precisamos saber, entender e praticar, né? Não são dons, talentos, capacidades, carisma, serviços que determinam a nossa espiritualidade, a nossa vida de comunhão com Deus. Vou reler isso aqui. Não são dons, nem talentos, nem capacidade, nem carisma, nem serviço algum, seja ele lá qual for na casa de Deus, que determinam a nossa espiritualidade, a nossa vida de comunhão com Deus. Nem são experiências espirituais, como arrepiar, chorar, sensibilizar, sonhar, sentir, ter visão, revelação, cura, milagres, profecias, arrebatamentos, etc, etc, etc. Não é isso que determina e prova a nossa espiritualidade e comunhão com Deus. O que prova e determina a nossa vida com Deus chama-se obediência aos seus princípios, aos seus preceitos, à sua palavra. Se você tem dom, mas é um desobediente, você está fora. Não adianta, não é o dom que te santifica, não é o dom, não é o talento que te faz ser espiritual, não. É a obediência à palavra, aos princípios de Deus. Nada mais, o resto, é complemento, só enfeites, adornos, né? Mais aparência do que verdade. Misericórdia, Senhor. Olha lá em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13, preste atenção nisso aqui. 1 Coríntios 13, do versículo de número 1 a 3, fala assim: ainda que eu fale, tá vendo? Não são dons, não são talentos, não é nada disso. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nada, absolutamente nada. Vocês estão entendendo, meus amados? Não adianta esse monte de show-offs que a gente fica vendo nas igrejas, não. Sabe, é ridículo. O que vai mostrar é a sua obediência, a sua vida de obediência, de perseverança na presença de Deus. É isso que vai mostrar a sua espiritualidade. Lá em 1 João, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, fala assim: aquele que não ama, esse não conhece a Deus, porque Deus é amor. As igrejas estão entupidas de crentes cheios de ódio, cheios de rancor, cheios de mágoa, cheios de briga, cheios de inimizade, cheios de confusão, cheios de fofoca, cheios de mentira, cheios de engano, cheio de traição. Esse tipo de gente conhece a palavra, mas não tem Deus, não conhece a Deus. Porque aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu preciso ouvir, eu preciso ver, eu preciso ouvir, entender e praticar. Do contrário, não adianta nada. É aprender, praticar, não é? É aprender, como que eu disse aqui? Aprender, ver e santificar a sua vida. Eu fiz uma confusão aqui agora, não é? Mas é aprender, entender, é aprender, entender, é isso que eu quero falar. É aprender, entender e praticar. São muitas coisas, gente. Às vezes eu quero ler tudo e falar tudo e às vezes faço essa confusão. Mas é isso aqui. Nós precisamos aprender, entender e praticar. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Lá em Mateus capítulo 6, Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo de número
12 e o de 14 a 15, só esses versículos, porque ele fala da oração, né? Capítulo 6, mas eu quero ler somente esses versículos. Capítulo 6 de Mateus, versículo 12 e 14 e 15, fala assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos têm devido, aos nossos devedores, não é? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim como nós perdoamos, é que nós seremos perdoados. Aí ele fala no versículo 14 e 15: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu preciso aprender, eu preciso entender e eu preciso praticar. Praticar. Lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, Jesus falou assim: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Ah, não consigo. Então trate de aprender a conseguir. Porque se você não praticar, você é um insensato que está construindo a sua casa na areia. E a sua casa vai cair quando a tempestade chegar. Ou seja, o nosso dia a dia, o nosso comportamento, os nossos atos é que vão determinar, provar quem realmente cada um de nós é. Quem nós somos. Se somos servos de verdade de Deus, ou se somos apenas religiosos cheios de rituais, travestidos de hipocrisia, fantasiados de hipocrisia. Vocês estão entendendo, amados? Olha, vamos ver lá o profeta Isaías, 750 anos antes de Cristo. O que é que ele falou sobre o povo que se dizia povo de Deus? Uma turma grande. Isaías, capítulo de número 29. Isaías 29 fala assim, Isaías 29, 13, está escrito assim: o Senhor disse, Hashem disse, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste somente em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Maquinalmente aprendeu. Vocês estão entendendo? Vou repetir. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. A coisa é apenas como uma máquina repetitiva, apertou o botão e falou. Só isso, mais nada. Vocês estão entendendo, amados? E Jesus repete isso lá na frente. Aqui é o próprio Deus falando, usando o profeta Isaías, mas lá no livro no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 15, Jesus fala isso. Mateus capítulo 15, Jesus repete isso agora de novo para o seu povo. E ele fala assim, no capítulo 15, versículos de número 8 a 9, ele fala assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são apenas preceitos dos homens. Quando a coisa é do homem, eles vão e obedecem, mas as coisas de Deus não. É impressionante. É impressionante. Aquilo que é realmente palavra de Deus, o povo tem dificuldade de obedecer. Mas chega um qualquer aí falando qualquer bobagem, vai todo mundo ouvir e obedecer. Misericórdia, que Deus tenha misericórdia. Preste atenção nisso. A igreja é a noiva de Cristo. Será que você tem dúvida disso? Porque tem muita gente que sabe, aprendeu isso,
mas ainda não entendeu e não compreendeu e não coloca em prática. E muitos sabem, aprenderam, entenderam, mas não praticam, porque não querem. Então, a igreja é a noiva de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja somos nós. Eu e você juntos. Eu e você. Ainda que você não seja simpático comigo ou eu com você, nós dois somos a igreja de Cristo. E nós dois precisamos caminhar juntos, como corpo. Porque o corpo, ele não tem membro amputado. Vocês estão entendendo? Amputado é aquele que não dá fruto, que não pratica. Esse é amputado, cortado, lançado fora. Então, a igreja somos nós, juntos, eu e você. Não separados, isolados, mas juntos. Vocês estão entendendo? Tem uma turma que tem muita dificuldade de entender isso, porque ele não gosta disso, não quer isso. Ele não quer isso, não é? Alguém uma vez encontrou com uma pessoa, a pessoa estava com a Bíblia, e a Bíblia era muito fininha. Outros, por que sua Bíblia é tão fininha assim? Porque eu arranquei tudo aquilo que eu não concordo, não gosto, ficou só com alguma coisa. E tem muita gente que está com a Bíblia grossa do mesmo jeito, mas com a vida espiritual raquítica, totalmente desnutrida, sem nada de Deus, totalmente sem nutrição, sem fortalecimento, sem nada, vazias de Deus, vazias da prática. Às vezes está entupido de conhecimento e até de entendimento, mas totalmente vazio na prática. Misericórdia. Provérbios capítulo 18. Olha aqui, eu estou falando que a igreja é o corpo de Cristo. E nós precisamos andar juntos em comunhão. Em comunhão. E eu quero que você preste atenção nisso aqui. Provérbios capítulo 18, versículo de número 1. 18, 1. Está escrito assim: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Essa pessoa aí, que você talvez conhece, que não gosta, e eu não me misturo, não é? Eu não vou me misturar. Misericórdia, essa pessoa, ela está buscando o seu próprio interesse e está insurgindo-se contra a verdadeira sabedoria. Vocês estão entendendo, amados? O mundo, principalmente o mundo espiritual e das igrejas, está entupido de gente chata desse jeito, ridícula, que não tem entendimento, ou que tem entendimento, mas não quer obedecer, porque o gênio não permite, o temperamento não permite, porque ainda não nasceu de novo mesmo. Vocês estão entendendo? Eu nasci de novo. Então prova com a sua vida, prova com a prática, prova com a prática. Não é com palavras, com tantos de argumentos, não. Argumentos e contra-argumentos com justificativas, não. Cheio de excuse me. Misericórdia, meu Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Não é? Você conhece alguém assim? Que gosta de viver isolado, insurgindo-se contra a verdadeira sabedoria? Você conhece alguém, algum crente consagrado, santo, né? Cheio de dons, santo demais, mas com esse tipo de comportamento? Não consegue ter comunhão com os irmãos, com a igreja, com o corpo de Cristo? Vivem isolados, sozinhos. Sabe de uma coisa? Esse crente vai ficar sozinho, vai morrer sozinho. Acho que ninguém vai nem no velório dele. Sabe? Eu trabalhei em velórios no Brasil. E teve velórios que eu fui que só tinha o defunto e uma pessoa da família. Às vezes a esposa ou o filho. Porque ninguém suportava aquele defunto, nem morto. Aquela pessoa nem morta. Vocês estão entendendo? Então, toda pessoa que gosta de viver isolada, que gosta de ficar solitária, sozinha,
Não, eu gosto de ficar no meu canto. Essa pessoa está buscando só o interesse dela. E ela está insurgindo-se, lutando contra a verdadeira sabedoria. Eu espero que, se você faz isso, que você aprenda e coloque em prática. Estão entendendo, amados? Misericórdia, meu Deus. Que coisa horrível. No Salmo de número 68, preste atenção nisso aqui. O Salmo de número 68, versículo de número 6, fala assim: Deus faz com que o solitário, o isolado, passe a morar em família. Tira os cativos para a prosperidade. Somente os rebeldes é que habitam em terra estéril. Se você é uma pessoa que vive sempre sozinha, mas você encontrou Deus, Ele vai colocar você no meio da família dele. Porque Ele faz com que o solitário passe a viver em família. Somente o rebelde, o que não quer colocar em prática, é que vive isolado. Eu estou falando aqui, está vindo um monte de rebelde na minha cabeça. O retrato todo mundo. Acha lindo, uma fiura só, uma fiura. Coisa horrível, ridículo, mas ridículo mesmo, sabe? Porque não sabe aplicar a palavra de Deus como Deus quer que nós apliquemos na nossa vida. Sabe por quê? Por causa de gênio, por causa de temperamento ruim, por causa de maldade, por causa de mau julgamento. Vocês estão entendendo, amados? Nós precisamos aprender, entender e praticar. Porque aquele que aprende, entende, mas não pratica, esse é comparado ao homem sensato que está construindo a sua casa sobre a areia. Essa pessoa vai viver sozinha e sem nada. Que Deus tenha misericórdia dessa pessoa e ela se arrependa e mude de temperamento, mude de comportamento, porque em Cristo Jesus nós nos tornamos novas criaturas. As coisas antigas passam e tudo novo que vem para nós. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Será que somos assim? Eu e você? Somos desse tipo de gente rebelde e não servos de Deus? Somente os rebeldes é que se isolam. Somente, é a Bíblia que está falando. É a Bíblia que está falando, é a palavra de Deus que está falando. Somente os rebeldes é que habitam em terra estéril. Não adianta ser entupido de dons, de talentos, de conhecimento, cheio de entendimento até, cheio de experiências, mas totalmente rebelde, fora da obediência, totalmente fora daquilo que Deus quer que nós realmente sejamos. Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Versículo, nós já lemos lá, mas eu vou ler agora outros versículos do capítulo 7. Do versículo 20 a 23, fala assim: Assim, pois, pelos frutos conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres, muitas maravilhas? Então lhes direi explicitamente, claramente, nunca vos reconheci, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca prostituí, nunca fiz essas coisas, mas foi um tremendo desobediente, chato, cheio de mania, que não colocou em prática os princípios de Deus. A Bíblia fala que o adúltero não vai herdar o reino dos céus,
mas que o mentiroso também não, o glutão também não, e o rebelde também não. Então, não é iniquidade, não é só coisas que falam sobre promiscuidade sexual, não. Sabe? Existe pessoa que nunca cometeu uma promiscuidade sexual, mas que é rebelde até no talo, até lá em cima. Vocês estão entendendo, amados? Sempre insurgindo-se contra a verdadeira sabedoria. Não ouvem, ou se ouvem, não obedecem, entendem, mas não obedecem. Lá em Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo de número 4. Efésios, capítulo 4. Do 11 a 16, falando sobre a igreja, está escrito assim: E ele mesmo, Deus, o Senhor, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui não tem outros isolados, não, sabe? Que gostam de viver isolados, não. Aqui, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até o 14. Para que não mais sejamos como meninos infantis, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que o induzem ao erro. Muitas pessoas acham lindo ficar isoladas. Elas são induzidas ao erro. Porque o que o Senhor quer é que cada um de nós que tem um dom, tem um talento, que nós venhamos estar unidos e venhamos praticar juntos a palavra de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Não é de um membro amputado, não. Na geladeira lá do IML, não. Do Instituto Médico Legal, não. Vocês estão entendendo, meus amados? Que coisa horrível. Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. Versículo de número... Olha, Eclesiastes 12, versículos 13 e 14, não é? É até fácil de guardar. Eclesiastes 12, versículos 13 e 14. Fala assim a palavra de Deus. Ainda que o homem viva muito... Perdão, Eclesiastes 12, versículos 13 e 14. 12, 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, assuma... A conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todos os homens. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam elas boas, quer sejam más. A suma é: guarda os mandamentos do Senhor. Teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. Porque Ele vai cobrar de nós. Vocês estão entendendo, amados? Deus não faz acepção de pessoas para abençoar e nem para agir com juízo. Eu gostaria de terminar com o Salmo de número 119, versículo 105, que diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que nós possamos aprender, entender e praticar. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.